Tudo bem? Então aqui é a Prof. Karen, eu vou passar para vocês agora a segunda parte de álgebra, tá? O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Como que vai funcionar isso, pessoal? Primeiro, esse conteúdo tá na página 104 do livro de vocês, 104, 105, os exercícios vão ser daqui, ó, tá certo? Então, bem importante, pessoal. O que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é aquela expressão que tem uma letra junto. 3x é simples, mas é uma expressão algébrica, tá? O que a gente precisa saber para resolver uma expressão algébrica, tá? A gente precisa ter bem presente aquela questão das regras de sinais, tá? Eu fiz um resuminho na folha de vocês, aquela mais com mais dá mais e soma, menos com menos dá menos e soma, mais com menos dá o sinal do número maior e subtrai. E também botei a de multiplicação e divisão, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais e mais com menos dá menos, tá certo? Outra coisa bem importante, a gente precisa obedecer aquela regra de resolução das expressões, lembra? Potência e raiz quadrada antes, divisão e multiplicação depois, adição e subtração é a última coisa que a gente faz, tá? Mas o que significa descobrir o valor numérico de uma expressão algébrica, pessoal? E o que a gente tem que fazer para descobrir isso? A gente tem que substituir as letras, que são as variáveis, por algum valor que foi dado, certo? Então, em todos os exercícios que vocês forem fazer, ou eu vou dar o valor das letras, tá? Ou o livro vai dar o valor das letras. E vocês só vão substituir a letra por aquele valorzinho ali, tá certo? Então, aqui, ó, galera, assim, ó, nesse caso aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem um exemplo teórico desse valor numérico de uma expressão algébrica. Por exemplo, ele diz, ó, Ângela, Sandra e Solange, 3 pessoas, tá? Vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, por isso que tem esse X aqui, porque eu não sei o valor, tá? A expressão algébrica que representa o gasto dela é 3x. Por que 3? Porque são 3 pessoas. E por que x? Porque eu não sei o valor do cinema. Se, por exemplo, no domingo for 18 reais, eu quero saber quanto que eu vou gastar, quanto que as 3 vão gastar juntas, eu vou ter que fazer 3 vezes 18, certo? Ou seja, eu troquei o x pelo valor da entrada. Vamos supor que esse valor no domingo seja 15 reais, na quarta-feira, desculpa, seja 15 reais. Continuam sendo 3 pessoas, só que muda o valor da entrada do cinema. De 18 passou para 15, então o que eu vou fazer? 3 vezes 15, certo? Então esse é um exemplo prático só. Aqui, ó, galera, o que a gente tem? Deixa eu puxar um pouquinho o livro para cá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma outra expressão algébrica, ó, 2x mais 3a. Por que é uma expressão algébrica? Porque tem letras, certo? Se tivesse só números, se tivesse 2 mais 3, seria uma expressão numérica. Mas como tem letras, é uma expressão algébrica. Sendo x igual a 5 e a igual a menos 4. Quem determinou esses valores? Eu determinei aqui em casa, porque eu queria que vocês trabalhassem com um número positivo e um número negativo, certo? Então, o que vocês vão ter que fazer? No lugar do x, galera, o que vocês vão escrever? Vocês vão tirar o x daqui e vão colocar um 5. No lugar do a, o que vocês vão escrever? O menos 4, certo? Por quê? Porque vocês têm que trocar a letra pelo valor dela. Bem importante outra coisa, pessoal. Como que eu leio essa expressão algébrica? 2 vezes x mais 3 vezes a. Então, aqui eu tenho uma operação de multiplicação e é o que eu vou escrever aqui embaixo. Ó, eu vou pegar o 2 vezes, no lugar do x, eu vou escrever 5 mais 3 vezes menos 4. Se acostumem a usar o parênteses, tá, galera? Quando tiver um número negativo assim. É bem melhor, fica bem mais organizado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver
conforme aquela ordem que vocês aprenderam lá no 5º ano. 2 vezes 5 dá 10, mais, opa, de novo, tiro mais porque ainda não é mais, ó. Vamos ver por que não é mais. 3 vezes 4 dá 12. Regra de sinais, galera. Mais vezes menos dá menos. O 10 é positivo, certo? Então, agora eu tenho mais 10 menos 12. Sinal do número maior e subtrai. Tá vendo? Então, eu cheguei a um resultado numérico. Peguei uma expressão algébrica que a prof, ou o livro, ou a folha deu os valores e eu cheguei num número. Vamos para essa daqui. Ai, prof, tem fração. Às vezes não é tão horrível assim como a gente pensa. Eu vou ter que fazer a mesma coisa. No lugar da letra, eu vou escrever quanto ela vale. O x vale menos 1, certo? Então, eu vou fazer 2 vezes menos 1. Isso aqui, galera, é isto aqui, tá? Mais 3. Porque o m vale 3. E aqui eu vou colocar 3 mais m. Este mais é este, mas o m... Ai, desculpa, prof, errou. Ó, é x, viu? Ó, se a gente não presta atenção, a gente faz errado. O x é menos 1, viu? A prof tinha feito errado. O x é menos 1. Então, eu tirei o x e coloquei o menos 1. Mais o m vale 3. E agora, galera, eu vou resolver isso aqui. Primeira multiplicação. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. Mais vezes menos dá menos. Ó, regra de sinais, pessoal. Mais o 3. Menos 1 mais 3, sinal do número maior, e subtrai. Então, vai ficar mais 2. E agora eu resolvo de novo. Menos 2 mais 3, sinal do número maior, e subtrai. 3 menos 2 vai dar 1. Cheguei ao valor numérico dessa expressão. Tá, pessoal? Agora eu encontrei outra aqui para vocês, ó. Só que essa aqui ela é um pouquinho diferente, ó. A expressão algébrica é essa aqui, x mais y, tá? Ó, sendo o x vale 1/2 e o y vale menos 1/5. Então, o que que eu vou ter que fazer? No lugar do x, eu vou ter que escrever, ó. No lugar do x, eu vou tirar ele e vou escrever 1/2. Então, vamos lá. 1/2 mais... Este mais é este mais y. Quanto vale o y? O y vale menos 1/5. Então, acostumem a colocar entre parênteses e eu vou fazer isso. E agora, galera, o que que eu tenho que fazer? Primeiro é tirar os parênteses, né? Então, 1/2 mais com menos dá menos 1/5. Lembra que quando a gente tem uma soma ou uma subtração de frações, a gente tem que fazer o MMC. No nosso caso aqui, pessoal, eu não preciso fazer o MMC porque esses dois são números primos. Então, se eu multiplicar um pelo outro, lembra os denominadores, eu chego no mínimo múltiplo comum. Agora, se não forem números primos, eu não posso fazer isso, eu preciso fazer o MMC. Tá? Então, 2 vezes 5 a gente sabe que vai dar 10. E agora, vamos lá, ó. 10 dividido por 2 dá 5. Lembra? Divide, multiplica, divide, multiplica. A gente não pode esquecer. Tudo que a gente foi aprendendo em matemática, a gente está juntando agora. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Menos 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. E agora a gente faz a continha fácil, que dá 3 décimos. Certo? Então, é mais ou menos isso que vocês vão ter que fazer nos trabalhinhos de vocês. Bem importante, pessoal, aqui, ó. Os exercícios aqui do livro que vocês precisam fazer. É o número 1, o 2, o 3, o 4, o 6, esse aqui não faz. O 7, do 7 vocês vão fazer o A, o C, o D e o F.
tá? Em todos eles é exatamente a mesma coisa que aqui. Vamos fazer esse aqui, ó. Na igualdade V igual a T sobre M mais 3. Ai, prof, mas que letras esquisitas, o que isso quer dizer? Isso só quer dizer que eles usaram letra diferente, mas o procedimento é exatamente o mesmo, não precisa ficar com medo, tá? Então, o que eu tô anotando aqui no papelzinho do lado que eu já vou mostrar para vocês, ó. Aqui o T vale 43,2 e o M vale 1,5. O livro de vocês vai trabalhar com decimais, tá? Então, vamos lá. O que vocês têm que fazer? A mesma coisa do que aqui em cima. No lugar do T, 43,2 e no lugar do M, o 1,5. O V eu tenho como substituir por alguma coisa? Não, porque eu não tenho aqui, não tá no exercício, ó, tá? Então, vamos lá. O T é 43,2 e o M é 1,5 mais 3... 43,2, 1,5 mais 3 dá 4,5 e depois vocês vão fazer a divisão. Vocês perceberam, pessoal, que tem as respostas aqui, ó, certo? É proposital deixar para vocês aqui verem algumas respostas, desses aqui, não dos outros exercícios da folha, por quê? Porque vocês vão poder corrigir conforme vocês vão acertando ou errando. Mas o importante é que eu quero este desenvolvimento aqui, ó. Não adianta só chegar e colocar isso ou 9,6, que vocês dividirem isso por isso, vai dar 9,6. Não adianta só colocar isso aqui na folhinha. Eu quero isto aqui, ó. Todo esse desenvolvimento. Tá certo? Uma coisa bem importante, pessoal. De novo, todos esses exercícios são iguais. Troca a letra pelo número que o problema tá dando para vocês. Tá certo? Uma coisa, eu vou colocar no Face daqui uns dias, na semana que vem, a resolução de mais algumas atividades dessa folhinha. Por quê? Para vocês verem se vocês estão aprendendo ou não. É bem importante, pessoal, que vocês façam, vocês vão estar com a folhinha na mão, porque eu vou fazer a correção antes de vocês levarem para a escola. Então, é importante que vocês façam essa correção para ver se vocês estão aprendendo, se vocês estão acompanhando o trabalho. Certo? Então, façam essa correção. É uma barulhenta que eu moro. Então, assim, ó, façam essa correção antes de me entregar. Tá certo? É bem importante porque vocês vão conseguir aprender mais se fizerem essa correção direitinho. Tá certo? Qualquer coisa vocês sabem que podem me procurar pelo WhatsApp lá da página. Ah, esse vídeo, galera, eu vou colocar na página de matemática, aquela minha do Face, tá? Eu coloco no Face e na minha página de matemática. Tá bom? Beijo bem grande, a prof tá com saudade de vocês.